O senador lavajatista Alessandro Vieira jogou a reputação dele pelos ares ao votar por anistia aos golpistas e fez isso depois de supostamente denunciar um acordão no Congresso. O que será que aconteceu com esse acordão? Vamos falar sobre os bastidores dessa votação vergonhosa agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, porque esse foi o tema da última noite do dia 17 de dezembro. O Pedro Zambarda ficou acompanhando, tomando seu café e pirando na batata, pistolando, né? Porque foi vergonhoso. Que capítulo vergonhoso da nossa história, Pedro. Os capítulos mais lamentáveis da história do Congresso Nacional, citando o Renan Calheiros. E quando a gente tem que concordar com o Renan Calheiros, é porque o negócio foi pra longe. Olha, Lúcio, o Alessandro merece muito mais as nossas críticas do que o Jacques Wagner. Ah, o Pedro tá passando pano pro Jacques Wagner. Não, é o próximo corte. Eu vou falar do Jacques. Calma, segura aí. A gente sabe das cagadas do PT, mas assim, e eu volto a dizer, com todo respeito, eu não atiro no mensageiro. O ICL Notícias tem todo o direito de noticiar que tá tendo uma anistia ampla. Mas eu não consigo confiar numa fonte. Eu estou falando da fonte do ICL, não estou falando do ICL. Da fonte do ICL, que diz que vai rolar uma anistia e vota pela anistia, Lúcio. O Alessandro Vieira fez isso ontem. Mais do que ser lavajatista, tá? Senador, e eu chamei você para entrevista aqui, você não me respondeu. A porta continua aberta, mesmo eu estando muito puto com o que você fez ontem. Que a palavra é essa, tá? Desculpa o meu francês aí, mas a real é essa. Eu não tô nem aí se você gosta do Sérgio Moro. A questão é o seguinte, o senhor posou de paladino da justiça na época da Covid, que o senhor era anti-Bolsonaro, e agora o senhor tá passando pano pra criminoso. E tá dizendo que os criminosos maiores são os faccionados. Senador, a justiça tem uma venda na cara por um motivo. A justiça não olha qual é o tipo do criminoso. Ela pune de acordo com o que está estabelecido pela lei. E o senhor está votando, o senhor votou uma lei para passar pano para criminoso. Tem um canal que eu não conhecia, Lúcio, que é de um comunicador chamado Marcelo Marcengo. Quem me avisou dele foi a Xanda Fontes. Eu não vou mostrar o vídeo dele inteiro, que tem 10 minutos, mas eu vou mostrar 4 minutinhos que eu acho que resumem o que aconteceu ontem. Vamos ver juntos. Eu trabalhei numa grande empresa, num setor que analisava o planejamento, assessoria de grandes contratos, compras internacionais, uma série de coisas dessa natureza. Com 15 anos, eu comecei a lidar com contratos muito bem redigidos e era mais ou menos assim, aquela coisa incrível das palavras. Aprendi a enrolar, vamos colocar dessa forma, como um bom advogado. Por quê? Porque as palavras, cada uma delas tem um sentido. Aquilo, para mim, com 15 anos, era um deleite. Eu falava, meu Deus. O tempo foi passando e eu fui entendendo o seguinte: há lugar para tudo. Há lugar para as palavras bonitas e há lugar para você falar a língua que as pessoas compreendem. E a partir disso, eu fui me irritando um pouco com as pessoas que se utilizam dessa magnitude das palavras bonitas para engambelar as pessoas que não conseguem entender aquele linguajar mais rebuscado. Isso acaba desembocando, por exemplo, mas não somente, na política. Eu fiz essa pequena introdução para falar de um cara que é assim, ó. Você não precisa ser advertido sobre pessoas como o Flávio Bolsonaro, sim, o Dudu Bananinha e a Sacoja. Mas eu entendo que você precisa ser advertido sobre pessoas como o Rodrigo Pacheco, o Alessandro Vieira. E é sobre o Alessandro Vieira, especificamente, que eu queria falar nesse vídeo. Eu já disse a minha opinião sobre o Alessandro Vieira em diversos outros momentos. O Alessandro Vieira é um cara que se elege na esteira do bolsonarismo, delegado Alessandro Vieira, aquela coisa. E aí eu faço uma aspa rápida, tá? A Soraya Tronic tem o mesmo problema, tá, Lúcio? Mas a Soraya Tronic tem um radar muito mais afiado, é uma boa política, e fez uma cagada na CPI das bets, tá? Mas é uma boa política, e ela sacou
que hoje o eleitor dela está com a esquerda. Então ela parou de fazer isso. Ela votou não ontem. Mas o Alessandro, que eu não sei aonde ele tem essa cabeça, a não ser que tenha alguma coisa nesse acordo que eu desconheço, resolveu agir como bom bolsonarista ontem. Eu acho que ele pensa o seguinte, isso é meu achismo, tá? Pô, eu fui eleito por um grupo que era radical, por causa do meu título de delegado. Aquela coisa, delegado Bilinski, essa corja. Mas eu não sou necessariamente um cara que, né, eu não sou um cara de extrema-direita, eu, se fosse presidente, não ia negar vacina e tudo mais. Concordo. Tenho certeza que se ele fosse presidente da República, ele não negaria vacina. Mas eu acho que o Alessandro Vieira é um cara que esconde muito bem quem de fato ele é. Por quê? Porque ele faz esse trololó das palavras que eu falei no início desse vídeo. O Alessandro Vieira se comporta muito bem. Era engraçado, quando era jovem, as pessoas tratariam o Alessandro Vieira como o cara prontinho. Era o prontinho. O Alessandro Vieira é o cara que tá sempre bem arrumadinho, fala calmo, tudo engomadinho. Mas por trás, ele tem os desejos dele, ele tem os interesses dele. O Alessandro Vieira, considerando que foi eleito na esteira do bolsonarismo, apresentou uma lei de dosimetria antes dessa que está sendo votada agora no Senado. E ele veio com uma historinha, e a historinha que era mais ou menos assim: nós vamos reduzir a pena da Débora do Batom e aumentar a pena dos mandantes. Isso é um trololó. Sabe por quê? Porque a lei penal não admite que você aumente pena para quem já foi condenado ou para quem já cometeu o crime. A lei penal só permite o aumento de pena para quem ainda não cometeu o crime. Ou seja, se você cometeu um crime X hoje e a pena é 10 anos, não adianta os caras aumentarem a pena. A tua pena continuará sendo 10 anos. Mas, para reduzir a pena, abarca todo mundo. A lei penal retroage, ou seja, volta sempre em favor do réu, nunca contra o réu. E o Alessandro Vieira sabe disso muito bem. Assim como o Rodrigo Pacheco também sabe disso muito bem. Quando o Alessandro Vieira faz aquela proposta dele de reduzir as penas das Débora do Batom, era um servicinho muquirana para agradar a bolsonarista, sem dizer que ele era bolsonarista, sem dizer que ele era um golpista como Bolsonaro. Lúcio, é isso que está acontecendo, tá? Alessandro Vieira é Tarcísio e a mídia está normalizando um fascista, tá? É isso que está se desenhando. O Alessandro Vieira, infelizmente, podia ser um ótimo parlamentar, mas está prestando um servicinho e votou sim a favor dos bandidos. Esse veículo aqui independente, Mangue Jornalismo, dá o título correto da notícia. Senadores Alessandro e Laércio votam em projeto que garante impunidade para Bolsonaro e demais criminosos. Na noite de ontem, quarta, dia 17, senadores aprovaram rapidamente o projeto que praticamente garante anistia para criminosos condenados pelos ataques à sede dos três poderes em Brasília e por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Essa aprovação abre espaço para novos ataques às instituições e normaliza a impunidade. O apelidado PL da dosimetria objetiva, na verdade, reduz a pena de tal forma que o ex-presidente Jair Bolsonaro, líder de organização criminosa, condenado a mais de 27 anos, pode ficar só 2 anos preso. Se o projeto for sancionado pelo presidente Lula, muitos criminosos são libertados no dia seguinte. O PL da anistia limpa e libera inúmeros criminosos e demais condenados por atentar contra a democracia até planejar o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para quem não sabe, a bancada do PSB no Senado votou a favor de criminosos que queriam matar o Alckmin. Isso precisa ficar claro, tá? Eu não sei se o Alckmin tem que sair do PSB ou se esses caras têm que ser expulsos. Que é um absurdo isso aqui. Ao aprovar o projeto, o Congresso Inimigo do Povo não apenas ignora a violência, a grave ameaça e o caráter organizado dos ataques, mas estimula esse tipo de coisa. A anistia aprovada ontem no Senado teve 48 votos favoráveis e 25 contra. Do Sergipe votaram a favor dos criminosos da impunidade, os senadores Alessandro Vieira e Laércio Oliveira. O senador Rogério Carvalho, do PT, votou contra a anistia dos criminosos. Mesmo sendo alterada no Senado, o que obrigaria a matéria a retornar novamente
para ser votada na Câmara dos Deputados, mas os senadores produziram uma espécie de golpe no regimento e o projeto segue direto para apreciação do presidente da República, que pode sancionar ou vetar. Além disso, chamou a atenção o líder do governo Lula, que eu vou falar no próximo corte, o senador Jacques Wagner, que fez um acordão geral com a oposição bolsonarista para que o projeto fosse votado rapidamente no Senado. Esse acordo gerou indignação dos senadores aliados do presidente Lula, porque sinaliza a tolerância e apoio com crimes gravíssimos contra o Estado Democrático de Direito. Essa matéria já tinha passado na Câmara dos Deputados e lá 6 dos 8 deputados por Sergipe votaram a favor da anistia de para Bolsonaro e outros criminosos. Foram eles Rodrigo Valadares do União, Ícaro de Valmir do PL, delegada Catarina do PSD, Gustinho Ribeiro do Republicanos, Yandra Moura do União Brasil, Tiago de Joaldo do PP. O deputado Fábio Reis, do PSD, esteve ausente. O único deputado a votar contra a impunidade foi João Daniel, do PT. O cientista político Paulo Nicole Ramírez, para o Jornal do Brasil, para o Jornal Brasil de Fato, alertou que o projeto aprovado é um gravíssimo sinal verde para novas rupturas. É um convite aos cidadãos brasileiros que queiram realizar um golpe de Estado. Lúcio, e o Carlito Neto, lá do canal Historiador, lembrou uma coisa, ele que é de Sergipe. O Alessandro, que não é sergipano, ele é gaúcho, mas saiu senador por Sergipe, provavelmente fez isso com pretensões eleitoreiras, tá? Isso talvez comece a explicar as coisas. Eles precisam agradar o gado bolsonarista. E aí ele denuncia um acordão no ICL, mas, repito, eu não estou falando do jornalismo do ICL. Vamos pegar o G1. O Alessandro Vieira falou no dia 16 desse mês, anteontem, que ia votar pela rejeição do projeto da dosimetria. Lúcio, essa notícia da Andréia Sadi não se comprovou. Ele votou sim. Ele votou sim. É um mentiroso. Senador, eu banco o que eu falo, tá? Isso não é calúnia nem difamação. O senhor é um mentiroso. Além de golpista. O senhor é um mentiroso. Mentiu na Globo. É inacreditável isso aqui, Lúcio. Esses caras têm que ser cobrados pelo que é publicado. Esse cara é senador da República. Como é que ele me faz isso aqui? Golpista. Golpista. Pior do que os bolsonaristas, porque o bolsonarista eu sei o que fala. Eu sei como vota. É esse tipo de sujeito aqui, que aprovou a lei Felca pra surfar na onda do Felca, porque era bonitinho pro mandato, né, senador? E agora tá fazendo isso aqui. Você acha que ninguém ia descobrir, senador Alessandro? Você acha que eu não ia achar? Eu sou bom de achar arquivo. Oportunista. É inacreditável isso aqui. É inacreditável isso aqui. E ele faz isso, é o que o chat tá falando, porque ele acha que a galera não vai ver como ele votou. E pra fechar, Lúcio, eu tô calmo, gente. Pra fechar o corte, vou mostrar o discurso do Renan Calheiros, eu vou mostrar a comprovação no G1, tá? Não tô pegando de nenhum veículo de esquerda, mas todo mundo de esquerda também noticiou. A mesma coisa. Eu vou mostrar o print do voto desse senhor. Que assim, Lúcio, esses caras têm que começar a ser cobrados. Isso aqui é crime contra o Brasil, não é contra mim, nem contra o Lúcio. Aí vai dar na Universidade Loucas Universidade Loucas de Michigan. Foi mal, tava doidão. Que isso? Se tem um acordão, Alessandro, você não pode fazer parte do acordão. Porque isso é crime. Isso é crime. Isso aqui é legalização de crime. Vocês estão malucos? O negócio é esse. É exatamente o discurso do Renan Calheiros. Eu tenho todos os motivos para criticar o Renan Calheiros. Todos. O Renan foi impecável ontem. Impecável. Esse senhor, cidadão sergipano, nunca mais eleja o Alessandro Vieira. Nunca mais. Vamos rodar o vídeo. Esse projeto é um retrocesso institucional e jurídico, sobre qualquer perspectiva que se examine. Eu não vou participar aqui de farsa nenhuma.
para possibilitar a votação dessa matéria, para que o governo aprecie uma outra matéria logo mais à tarde no plenário do Senado Federal. Isso não pode acontecer. A maturidade da sociedade brasileira não permitirá. Essa emenda não pode tramitar, que ela é uma emenda de mérito. Ninguém pode obrigar o Senado a votar em 24 horas uma matéria da complexidade dessa matéria. Nós vamos, senhor presidente, desestimular com isso os militares legaristas que se recusaram a apoiar o golpe. Nós vamos frustrar a investigação densa e profunda da Polícia Federal, que juntou provas indiscutíveis para condenar esses golpistas. Nós não vamos permitir que isso aconteça, presidente. Esse Senado não pode aceitar isso passivamente. Isso é uma farsa. Há pouco veio aqui o líder do governo no Senado Federal dizer a mim que ele concordava em deixar votar a matéria porque queria votar o PL, queria levar as alíquotas de BETs e de fintechs. Eu não concordo com isso. Isso é uma farsa e eu não concordo com isso. Isso é uma farsa e eu não concordo com isso. É propagandinha do Renan Calheiros, claro que ele surfou nisso. E aí, Lúcio, eu vou trazer aqui a prova, tá, senador Alessandro? Vamos dar o zoom aqui no telão da Câmara e vamos olhar aqui, ó, Sergipe. Lúcio, eu quero que você me responda, eu sou suspeito. Como vota, Alessandro Vieira? Vota no sim, né? No sim pela PL da dosimetria. E aí, vamos então pra Bahia. Eu não tô passando pano pra ele, tá, gente? Mas vamos pra Bahia. Eu vou criticar o Jacques Wagner, mas a minha crítica é de outro teor. Como é que votou o Jacques Wagner? Votou no não. Então, meus caros, é o seguinte, tá? Critiquem o Jacques Wagner, ele merece todo o nosso repúdio por ter denunciado que tá rolando um acordão e que ele concorda com isso pra taxar bet. Mas é o seguinte, eu acho que o nosso alvo tem que ser o Alessandro Vieira. O Kiko Nogueira contou numa live no almoço hoje que ele tá num grupo em que o Alessandro está. O Alessandro foi cobrado e não respondeu. Ele não tem resposta. Não tem. O Tarato corrigiu o voto dele, tá, gente? Ele votou errado mesmo. Ficou não depois. Olha só, só para encerrar aqui, ó, reportagem do Migalhas. Deputados acionam o STF contra a PL da dosimetria. Muito provavelmente, o rito deve ser o quê agora? Agora deve chegar no presidente Lula, que deve, de fato, recusar. Qual que é o termo correto? Perdão. Não deve sancionar essa lei, né? Esse PL da dosimetria. Muito provavelmente vai voltar para a Câmara dos Deputados e vai ser votado a favor de novo, porque a gente sabe que a extrema-direita tem a maioria. E aí, o próximo passo disso, muito provavelmente, está aqui, ó, STF. Porque a forma como está sendo construída essa PL, ela tem todas as características inconstitucionais, especialmente pela exclusividade do tema para indivíduos específicos. Isso não deve ir para frente no Supremo Tribunal Federal. A não ser que exista esse acordão que estão falando por aí. Bom, se existe ou não, a gente vai falar sobre isso no próximo corte sobre o Jacques Wagner. Temos muito a falar sobre esse assunto. Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Até breve.